Pai do Senhor Jesus, aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 28 de novembro e a palavra de Deus para o teu coração é: faça o que Deus te mandar fazer, para que tudo venha dar certo em sua vida. Em Jonas 1 fala de um homem que foi dado uma ordem, mas ele desobedeceu e pagou um preço muito alto. Vamos lá, em Jonas 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes diz: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Irmãos, Jonas simplesmente assim foi um profeta, aonde simplesmente assim ele recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive, né? Nínive era uma cidade simplesmente assim de um povo pagão, a qual não conhecia o Deus verdadeiro. Então assim, eles não conheciam e simplesmente assim, Jonas não queria que aquele povo se salvasse. Então assim, Deus deu uma ordem para ele e ele desobedeceu. Deus mandou ele para Nínive e ele pegou e foi para um outro lugar, Tarse, para um outro lugar bem distante, achando que Deus não ou acharia ou não faria algo com ele. E aí então ele viu um jeito de ir, pegou um barco e entrou, né? E fugiu. Irmãos, e simplesmente assim, né? Achando que tudo estava bem. Há um tempo, né? Que até a sua desobediência parou e Deus começou a agir para o levar até Nínive, né? E aí então eles estavam dentro daquele barco, Jonas não tinha como fugir. Deus deixou chegar numa situação até onde ele estaria e não tinha para onde fugir. Ou ele obedecia a Deus, ou ele obedecia a Deus. Então, assim, aquelas ondas simplesmente assim, fez se lembrar da sua desobediência. E aí, então, ele teve que o quê? Declarar. Ele fugiu e foi para a parte de baixo, né? Do navio. Então, assim, aqueles homens marinheiros estavam ali e ficaram muito temerosos. E para aliviar o peso do barco, começaram a jogar tudo que eles tinham de valor fora, pensando que o quê? Para que o barco não viesse a afundar. E quando chegaram na parte de baixo do barco, simplesmente viram Jonas dormindo calmamente, todos agoniados, e Jonas calmamente estava ali. Então simplesmente se perguntaram: por que você está dormindo? Clama a teu Deus, né? Todos estavam ali no meio de angústia, todos clamam a Deus, né? Jonas simplesmente estava tranquilo com relação a tudo. E o que aconteceu? Simplesmente assim, eles tiraram sorte, né? Isso daí era muito comum, né?
eles tirarem sorte, eles usavam como se fosse um palito e simplesmente assim, tiravam sorte para saber quem era o escolhido, quem era aquilo ali, e acreditava que Deus direcionava. Nesse caso foi Deus que direcionou, né? Nesse momento, né? Nesse tipo de atitude deles. E a sorte caiu para Jonas, né? Dizendo que quem era o culpado, Jonas. Então eles foram perguntar quem era Jonas, né? E ele disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, aquele que construiu o céu, a terra e tudo que há. Então assim, eles muito ficaram temerosos. E por que você está aqui? Eu estou fugindo da face do Senhor. Ou seja, eles sabiam que Deus deu uma ordem e ele mandou, ele simplesmente desobedeceu. Então assim, né? Eles sabiam que a desobediência estava causando aquilo tudo ali. Então, assim, eles ficaram sem entender por que eles desobedeceram um Deus tão poderoso quanto aquele que estava fazendo tudo aquilo. Então, assim, Jonas, ele perguntaram: como que nós podemos fazer para que isso tudo venha parar? Ué, me joga no mar. Então, assim, porque nem Jonas quis sair. Por quê? Porque Jonas ficou com medo de se jogar ao mar e morrer, né? Então, assim, eles teriam que pegar e jogar fora aquilo que estava atrapalhando, né? Aquilo que estava atrapalhando a caminhada deles, do barco, né? Então, assim, eles foram e jogaram Jonas ao mar, né? E nisso daí, Jonas, se não tivesse nada, ele iria morrer, irmão. Imagina que Jonas estava no mar e ali estava, simplesmente ali, por um tempo. Primeiro ele foi jogado na água, e ali assim, você foi jogado na água, você vai nadar e em um momento você vai cansar. Então assim, então acreditamos que ele simplesmente tomou bastante água, estava quase se afogando. Daí então um peixe pegou ele e ele foi para dentro da barriga do peixe e ficou lá 3 dias e 3 noites em muita agonia, né? Então assim, né? Muitos dizem que é uma baleia, algo assim, mas a palavra de Deus diz que é um peixe, né? Então assim, né, não se refere a que tipo de peixe é. E ali não se fala que tipo de agonia, né? Que tipo de angústias ele passou ali, mas simplesmente ele se arrependeu e simplesmente assim, nesse momento houve uma salvação do Senhor, né? Porque Deus tinha mandado uma ordem e aquilo ali tinha que ser cumprido. Aquilo que era para Jonas fazer, ele deveria fazer. Então assim, ele ficou na barriga do peixe e o peixe o cuspiu lá perto das areias de Nínive, aonde ele deveria estar. Então assim, muitas das vezes Deus para e coloca as pessoas em angústias e para levar até onde Deus quer. Ele chegando lá, daí ele foi fazer aquilo que Deus o mandou fazer. E quando ele estava no meio na barriga do peixe, ele simplesmente assim passou por momentos de angústias e aflição e clamou a Deus. E aí então Deus ouviu a sua aflição. E daí então, somente depois disso, ele foi parar para Nínive, né? Então assim, ele simplesmente passou por um momento muito tribuloso, né, irmãos? A nossa vontade, aos nossos olhos, alimenta o nosso ego, mas a vontade de Deus é perfeita e agradável e garante livramento e vitória, irmãos. Amém? Que você, meu irmão, faça a vontade de Deus, porque ela é perfeita e prevalece em nossas vidas. Vamos orar? Altíssimo e soberano Deus, grandioso, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, que nós venhamos ser mais obedientes, Senhor. Que o Senhor venha estar colocando essa obediência, meu Deus, o temor, meu Deus, sobre nossos corações e os nossos pensamentos, meu Pai. Senhor, que essa palavra venha transformar nossas vidas, meu Pai. Senhor Jesus, que venha transformar nossos pensamentos, venha estar trazendo livramento, meu Pai. Venha estar trazendo bênçãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Meu Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo um dia abençoado, meu Deus. Um dia onde nós vamos cada dia mais obedecer a Tua palavra, a Sua vontade e o Seu querer. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu profetizo, meu Senhor, essas pessoas que estão indo para o trabalho, estão indo para o colégio, meu Pai. Meu Deus, que eles vão e voltem em segurança, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, essas pessoas que estão doentes, meu Deus, estão acamadas, eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo a cura sobre o câncer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo a cura sobre toda dor na coluna, sobre hérnia de disco, bico de papagaio, desvio na coluna, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a
cura em nome do Senhor Jesus sobre toda dor de cabeça, sobre toda dor de ouvido, sobre toda síndrome gripal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam curados, irmãos. Meu Deus, aquele, meu Senhor, que por um acaso tem um parente, meu Pai, que está doente, meu Senhor Jesus Cristo, está vendo aqui, eu profetizo a cura sobre esse parente, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, sobre essas pessoas que têm osteoporose, meu Pai, tem fraqueza, meu Senhor Jesus Cristo, nos ossos, meu Pai, nos músculos, meu Pai, que tem dificuldade em andar, em nome do Senhor Jesus Cristo, restabeleça essas pessoas. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que haja paz, que haja amor nesse lar, meu Pai. Meu Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, restabelecimento, meu Deus, sobre a vida sentimental de casais, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, casais que se esfriaram, meu Deus, com o tempo, esse relacionamento que se esfriou, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, o restabelecimento sobre esse relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado e curtiu, você que foi, simplesmente passe para alguém, para um familiar, aquele que está precisando. Compartilhe com mais 7 ou 8 pessoas. Amém, irmãos?